Bom dia, pessoal. Aqui estamos dando continuidade naquilo que vocês já aprenderam até agora, tá? Então, o último assunto abordado, o último assunto discutido foi ácidos e bases. E aí nós falamos sobre a característica e a propriedade de cada um deles, tá? Agora, a gente vai falar exatamente sobre a característica da função como ocorre na reação química. Tá? Então, para isso acontecer, nós estaremos falando sobre a ionização, ou seja, quando eles se tornam íons e quando ocorre dissociação, ou seja, quando os íons se dissociam, tá? Se separam. Então, esse é o assunto de agora, que daremos entrada aí, e está relacionado lá na sua página 23 até a página 26 nesse primeiro momento de aula. Bom, professora, então como é que funciona esse processo de ionização, o nome já diz, né, íons, e a dissociação? Primeiramente, vamos entender como que surgiu essa situação, como é que surgiu essa linha de pesquisa, tá? Então, em 1884, Arrhenius, que foi um cientista relacionado na área química, né, que ele fez investigações baseadas lá no experimento lá anteriormente lá na corrente elétrica, todo aquele assunto relacionado lá naquele conteúdo que vocês viram no 8º ano, ele simplesmente deu continuidade e percebeu que a corrente elétrica ela também pode ser percorrida através de líquidos, através de soluções aquosas, tá? Não somente por cabos com compostos de metais, ok? Então, vamos lá. Ácidos. O que são ácidos? Ácidos são compostos moleculares que em solução aquosa formam íons. Professora, ácidos são compostos moleculares? Sim. Vamos dar um exemplo. HCl, né, que nós conhecemos como ácido clorídrico. Porém, esse ácido clorídrico é encontrado em solução aquosa, né? Você vê ele meio líquido, é uma solução aquosa. Porém, ele no estado gasoso, vocês vão encontrar ele com outro nomezinho, tá? Que a gente vai falar já já. Mas o HCl, por exemplo, que é o ácido clorídrico, ele sofre a formação de íons. Por quê? Porque ele não é um íon. H é hidrogênio, Cl é a metal. Então ele possui uma ligação covalente. Se ele possui uma ligação covalente, ele não é um íon. Porém, em solução aquosa, ele vai formar íons, tá? Então, compostos moleculares, ou seja, aqueles compostos covalentes que têm ligação covalente, eles em solução aquosa, ou seja, só em meio líquido, ele vai formar íons. E o nome desse processo é chamado de ionização, tá? Então, o que é ionização? É o processo de formação de íons, ok? A partir de compostos moleculares. Já as bases, elas são compostos iônicos. Nós podemos lembrar lá do NaCl, que é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, Na, cátion, Cl, ânion. Então, ele já é um íon, né? Ele já é um composto iônico. Porém, em solução aquosa, seus íons se separam. E esse processo é chamado de dissociação. Então, entendeu a diferença entre ionização e dissociação? Ionização é formação de íons. Dissociação é a separação desses íons, tá? Acontece de acordo com o composto citado. Vocês vão ver que cada um vai acontecer. No caso, a ionização, ela acontece com os ácidos. Aqueles que são compostos formados lá, sempre vai ter o H, a letra H no início das suas fórmulas químicas, tá? E, no caso, a dissociação, ela sempre vai acontecer nas bases. As bases, a característica lá da sua fórmula química é você encontrar no finalzinho da fórmula o OH, tá? OH-, que é um ânion. Então, aqui tem um exemplo. Base sofrendo dissociação iônica. Ou seja, base, se a base ele é composto por íons, nós podemos lembrar do NaCl, que inclusive é o exemplo que ele está dando aqui. As bases são compostos formados com a identificação OH-, que é o ânion. Então, a base sofrendo dissociação iônica, toda a base você vai ver esse ânion aqui, OH,
tá? Que é o que é responsável pelo nome hidróxido. Hidróxido de, aí vai ser, o complemento vai ser o que tiver aqui do lado, ok? Então, nesse caso aqui, é o hidróxido de sódio. Então, vamos ver como é que vai funcionar. Ele se dissocia e esses cristais se dissolvem em água, ok? Por isso que ele ocorre um processo chamado de dissociação. Já aqui, como exemplo, o HCl, esse HCl, ele está, a partir do momento que ele é colocado em solução aquosa, ele vai se ionizar. Então, você percebe aqui, ó, que o cátion e o ânion, e aí essa molécula de HCl sendo quebrada sob a ação da água. Então, isso só vai acontecer, o ácido só vai ionizar quando estiver em solução aquosa. E a base só vai se dissociar se estiver em solução aquosa, ok? Então, prosseguindo aí, aqui está um exemplo da forma de condução para comprovar essa condução de corrente elétrica, tá? Então, por isso, o fato de apresentar essas cargas em movimento faz com que essas soluções sejam condutores de corrente elétrica. Também podemos dizer que elas são eletrolíticas. Por quê? Porque são condutoras de corrente elétrica. Então, aqui está um exemplo do cloreto de hidrogênio. Aí você me pergunta, professora, não entendi. Por que cloreto de hidrogênio se aqui está HCl? Não é ácido clorídrico? Perfeito. Ele é ácido clorídrico no estado líquido. Porém, aqui a gente está falando no estado gasoso. Quando ele está no estado gasoso, ele recebe um outro nome, cloreto de hidrogênio, ok? Então, o cloreto de hidrogênio, estando na sua forma gasosa, ele não vai conduzir eletricidade, ok? Então, no entanto, quando ele é dissolvido em água, ou seja, esse gás é colocado na água, ele vai ocorrer o processo chamado ele vai se dissolver na água e vai se ionizar. Por quê? Acabamos de falar que o ácido, quando colocado em solução aquosa, ele se ioniza. E aí vai ocorrer a condução de eletricidade. Ou seja, se fosse só o gás sozinho, sem estar em meio aquoso, ele não iria conduzir corrente elétrica. Já aqui, o HCl está em solução aquosa. Aqui era gás. Aqui está em solução aquosa. Aqui ocorre a condução de eletricidade. Aqui não, ok? Por quê? Porque aqui está em solução aquosa. A gente está percebendo que eu estou martelando nessa informação? Isso aí é importante para os demais. Nós estamos falando de ácido e estamos falando de base. O próximo assunto, que será sais, vocês precisam compreender bem isso daqui para entender como é que ocorre a formação de sais e qual é a característica dele, ok? Então, aqui está uma demonstração do processo de ionização do HCl, realizando, aqui foi o experimento, e aqui está realizando na reação química, que é o que vocês vão ser cobrados nas atividades, ok? Repare, HCl, se é ácido, ele vai se ionizar. Se ele vai se ionizar, ele vai formar íons. Então, logicamente, ele vai liberar o H, que é o cátion, né, H+, e o Cl, que é o ânion, Cl-, ok? Lembrando que na ionização, ou seja, quando a gente forma íons, o cátion, ele dá elétrons, no caso ele perde, né? E os ânions, eles sempre recebem elétrons. Por isso é que a ligação ocorre entre esses dois, por esse processo de ionização, ele vai ser processo de dar e receber, ligação iônica. Então, continuando, ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, ele se ioniza e produz um cátion exclusivamente íon H+. Cátion porque ele tem carga positiva. Então, aqui está demonstrando de outros elementos, tá? H2SO4. Professora, nesse caso eu já não entendi, porque aqui ele só tinha um H, agora tem 2. Beleza, não muda em nada. Você só vai colocar o númerozinho que está aqui na frente. No caso, H2, você quando fizer o processo de ionização, ele vai ter 2H. A única diferença é que você colocou o 2 na frente do H. Aqui ele estava embaixo. Lembrando que quando a gente observa esse número aqui embaixo, ele está identificando quantos átomos aparece daquele elemento químico. Ele está dizendo que aparece 2 átomos de hidrogênio. Mas, professora, aqui eu não posso botar o H2 aqui embaixo? Não, ele está ocorrendo um processo de ionização. Se ele está ocorrendo um processo de ionização, você vai ter que colocar na frente porque você está separando a fórmula, ok? Está fazendo um processo de ionização. Então,
Então, 2, você vai colocar na frente, esse 2 é referente do número 2 que está aqui embaixo do H. E o SO4, mas o SO4 tem que botar o 4 aqui na frente, né? Não. Por que não? Porque o 4 que está aqui não é do S, é somente do O. Se eu for colocar aqui na frente, vai ficar esquisito, né? S2O. Ué, mas o S e o O estão juntos, ele forma um composto, né? Então, nesse caso, aqui nesse caso, ele vai formar o ácido sulfúrico, tá? Esse ácido sulfúrico, ele é identificado sulfúrico exatamente pela união dos dois, SO. Então, esse 4 vai ter que permanecer embaixo do O, tá? Então, o 4 permanece aqui embaixo. Ah, professora, beleza, mas não entendi por que ele é 2-. Por que ele é um ânion? Ele é um ânion bivalente, porque ele tá ganhando 2 elétrons. E a gente percebe isso muito bem por causa disso aqui, ó. Se tem 2 átomos de hidrogênio, ele vai acabar precisando, no tipo de ligação identificada, vocês vão ver que ele vai estar ganhando 2 elétrons. Por isso que o 2 fica 2-. Dica: geralmente numa fórmula química aqui, quando vocês fazem o processo de ionização, e futuramente vocês vão ver como é que também faz o processo de dissociação, o número que está aqui embaixo sempre vai ser relacionado aqui, e você vai ver o número vai se repetir aqui em cima. Então, se aqui aparece 2, vai ser 2 átomos de hidrogênio, beleza? Aí o 2 vem aqui para frente. E aqui, ele vai se tornar um ânion, ele vai estar ganhando quantos elétrons? 2, ok? E aqui, HNO3, mesma coisa. Quando você fizer o processo de ionização, o único que você vai separar dessa fórmula aí é o H+. Por quê? É o H+, que identifica que ele é um ácido, tá? Então, o H+, que é um cátion, NO3-. Então, cátion e ânion. Cátion, porque ele está dando somente um elétron. Ânion, porque ele está ganhando somente um elétron. Então, de acordo com as representações das reações, além do cátion H+, íon comum a todos os ácidos classificados segundo Arrhenius, porque se é ácido, se ele for um tipo de ácido, ele vai ter um H na frente da sua fórmula química. Se ele vai ter um H na sua fórmula química, ele vai ser um ácido. No processo de ionização, quando você separa ele, o H sempre vai ser o cátion. Então, ele vai estar sempre dando algum elétron. 1, 2, 3, vai ser de acordo, tá? No caso, por CH, ele tem 2 elétrons. Quando você olha lá na tabela periódica, você vai ver que ele tem número atômico 1. Então, quando você vai fazer a distribuição dele, vai ser 1s1. Só que o S suporta até quantos elétrons? 2. Então, ele tem que preencher a sua última camada. Então, no caso do H, você nunca verá ele sendo 2H mais 2, mais 3, mais 4. Por quê? Porque o H só preenche a sua única camada, que é a primeira. Então, ele só vai sempre precisar, ele sempre vai acabar dando um elétron, ok? Ou, para ganhar um elétron, ele vai preencher somente a primeira camada. Então, continuando, base é uma substância que, quando dissolvida em água, se dissocia e produz como íon negativo exclusivamente o ânion OH-. Então, gente, fixem isso daí. Ácido, ele tem em sua composição química H. E esse H sempre será um cátion. Então, H+, no processo de ionização. No processo de dissociação, sempre vai acontecer com as bases. E essas bases liberam OH-, ânion, tá? Então, no entanto, ao contrário da ionização dos ácidos, nesse processo não há reação química com a água. As moléculas de água apenas cercam os íons presentes na solução, possibilitando então a separação desses íons. Então, portanto, para Arrhenius, o íon H+ é responsável pelo sabor azedo dos ácidos. Lembrem da última aula que eu falei para vocês. Azedo não é um termo muito ideal para essa ocasião. Porém, quando a gente está falando de ácido e base, se você falar que ácido é ácido, vai ficar uma incógnita, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode até nomeá-lo como azedo, porém, eu quero que vocês entendam que quando a gente fala azedo, no contexto geral do nosso dia a dia, na nossa rotina, azedo significa que tem algo estragado, ok? Mas como a gente está falando da reação química e a composição da reação química sendo ácidos, nesse caso, eu preciso que vocês entendam que uma reação inorgânica, o ácido será a característica dele principal, o sabor azedo, ok?
Então, e pela sua ação sobre os indicadores. Consequentemente, o íon H-, né, o que faz a característica no nome, na nomenclatura das fórmulas serem hidróxido, é o responsável pelo sabor adstringente das bases e também por sua ação sobre os indicadores. Então, característica do ácido, azedo. Característica do básico, adstringente. E aí, lá na sua página 24, vai ter essa tabelinha para vocês classificarem. Então, vocês vão identificar sabor, cor do indicador, quanto a fenolftaleína em sua presença, dos ácidos e das bases. Lembrando, sabor, acabei de falar, o sabor do ácido vai ser o quê? Azedo. E o sabor da base, adstringente. Cor do indicador fenolftaleína em sua presença. Eu mostrei na aula passada os reagentes, né, as soluções que a gente usa para identificação, né, é chamada indicador. E nesse caso ele está falando da fenolftaleína. Ele não está falando do papel tornassol, ele não está falando dos outros identificadores. Então, nesse caso da fenolftaleína, os ácidos vai identificar lá como incolor. Pode olhar tem na sua página, acho que essa aqui é a página 24, deve estar lá na página 20, provavelmente, tá? Vocês vão ver que lá tem uma tabelinha identificando cada solução e qual a cor que vai aparecer se ele tiver em meio ácido e meio básico, tá? Então, no fenolftaleína, ácido, ele fica incolor, ele fica sem cor, ele não tem mudança, alteração de cor, tá? Ele vai ficar a cor do material que você está colocando ali. Por exemplo, se eu coloco ali vinagre, o vinagre vai continuar a cor que ele era, tá? Já o básico, se você colocar o fenolftaleína em alguma substância básica, por exemplo, detergente, ele vai ficar rosa. Aqui tá rosa carmim, mas vai depender da visão de cada um, tá? Rosa. Tipo de ligação entre os átomos. Falamos já. Nos ácidos, ele ocorre ligações covalentes, tá? Porque ele compartilha elétrons. Já nas bases, a ligação é iônica. Valor de pH. Ácido naquela tabelinha lá do potencial hidrogênio iônico, você vai ver que até 7 ele é caracterizado como ácido. De 7 a 14, 7 não, né? De 0 a 6,5 mais ou menos é classificado como ácido. De 7,5 a 14, base. E íon característico em solução. No caso dos ácidos, H+, e das bases, OH-. Ok? Então esse é o primeiro momento da nossa aula, a gente prosseguirá no segundo momento da nossa aula.